30 de junho de 1931. Um homem corpulento se senta diante do banco dos réus no Tribunal Federal de Chicago. Ele enxuga o suor da testa nervosamente com um lenço branco. Um funcionário do Serviço de Receita Interna sobe ao banco das testemunhas e começa a falar, de forma monótona, sobre declarações de imposto faltando e rendimentos não declarados. Sem contexto, a cena parece banal. Mas milhões sabem o que aquilo significava. A brecha que permitiu ao sistema de justiça americano finalmente capturar o mafioso mais notório de todos os tempos. Para muitos, a era do speakeasy, da metralhadora Thompson e do contrabandista de bebidas dispensa apresentações. Mas como criminosos como Al Capone chegaram a tanto poder, hoje exploraremos as origens da máfia americana e como a era da proibição os transformou em alguns dos criminosos mais poderosos da história mundial. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as próximas histórias que trazemos aqui. Nossa história começa no final do século XIX. Enquanto guerras, fome e pobreza assolavam a Europa, milhões de imigrantes cruzaram o Atlântico em busca de uma vida melhor. Irlandeses, italianos do sul, judeus do leste europeu. Todos desembarcavam em Ellis Island com sonhos de prosperidade. Mas logo descobriram que os Estados Unidos não eram o paraíso prometido. Rejeitados dos bons empregos, restava a eles o trabalho pesado e os cortiços miseráveis, como o famoso Five Points em Nova York. Foi nesse ambiente de miséria que surgiram as primeiras gangues organizadas. Na década de 1830, os Dead Rabbits, compostos por irlandeses pobres, entraram em guerra contra os Bowery Boys, um grupo xenófobo liderado por Bill, o açougueiro, Poole. As batalhas de rua eram sangrentas. Facas, machadinhas, porretes cravejados, soqueiras, até mosquetes. Esses conflitos inspiraram o livro The Gangs of New York e, muitos anos depois, o filme de Martin Scorsese. Com o passar das décadas, novas ondas de imigrantes chegaram. Judeus e italianos formaram suas próprias organizações. Monk Eastman liderava os Eastman. Paul Kelly montava o maior grupo italo-americano de Nova York. Logo, as ruas estavam divididas em territórios, e até políticos de Tammany Hall usavam as gangues para fraudar votos e garantir poder. No início do século XX, os alicerces do crime organizado já estavam lançados. Mas foi apenas em 1919, com a 18ª emenda, que o verdadeiro império mafioso começou, a era da proibição. Quando o álcool se tornou ilegal, bares clandestinos, os speakeasies, surgiram em todo o país, e com eles, fortunas inimagináveis caíram nas mãos da máfia. Entre os novos reis do crime, um nome se destacou: Al Capone. Filho de imigrantes italianos, abandonou a escola cedo, entrou para a gangue dos Five Points e depois se mudou para Chicago. Lá, herdou o império de Johnny Torrio e se tornou o senhor absoluto da cidade. Por volta de 1927, Capone controlava destilarias, bares, corridas de cavalo e prostíbulos em toda a região. Mas a violência o acompanhava. Seu rival, Bugs Moran, foi alvo do infame massacre do dia de São Valentim, em 1929. 7 homens foram fuzilados em plena luz do dia. O país inteiro sabia quem havia mandado matar, mas ninguém conseguiu provar em tribunal. Enquanto isso, em Nova York, outros nomes cresciam. Arnold Rothstein, acusado de manipular a World Series de 1919, e Charles Lucky Luciano, um jovem siciliano com uma visão diferente. Ao contrário da velha máfia, conservadora e fechada, Luciano acreditava em unir italianos, judeus e irlandeses. Juntos poderiam ganhar mais e dominar tudo. Em 1931, Luciano matou Joey Masseria e depois Salvatore Maranzano, consolidando seu poder. Ele criou a Comissão, um conselho que unificava todas as famílias italianas e estabeleceu a Cosa Nostra americana. Por isso, até hoje, é chamado de o pai do crime organizado nos Estados Unidos. Nesse mesmo ano, Capone finalmente caiu.
mas não por assassinatos, extorsão ou contrabando. Foi preso por sonegação de impostos. Ainda assim, isso pouco abalou o poder da máfia. Em 1933, a proibição foi revogada. O álcool voltou a ser legal, mas as organizações criminosas já estavam fortes demais. Diversificaram-se em jogos de azar, drogas, agiotagem e sindicatos. E, quase um século depois, alguns desses grupos continuam ativos até hoje. O legado da proibição foi claro. Ela não eliminou o vício, mas fortaleceu para sempre o crime organizado nos Estados Unidos.